Glória a Deus. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém? Amém. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã, muito especial. Só Deus sabe o quanto eu amo essa igreja. Só Deus sabe o quanto eu amo o pastor dessa igreja, como eu amo estar aqui. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Juízes. Quem tiver com a palavra de Deus, quem tiver com a Bíblia, Juízes capítulo 1, a partir do versículo 22. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Glória a Deus. Eu particularmente gosto muito do livro de Juízes. Josué e Juízes são livros que eu gosto muito. Eu gosto da Bíblia inteira, mas esses dois livros eles são muito especiais, porque por causa da analogia que eles trazem. Quando a gente olha para o que aconteceu antes mesmo de Josué, nos 5 primeiros livros, e principalmente depois de Êxodo, ali a partir de Êxodo, a gente vê que Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem ele liberta, ele é usado por Deus para libertar os hebreus do Egito, onde lá eles trabalhavam de forma forçada, eram escravos, eles sofriam, apanhavam muito, e muitas vezes não tinham uma perspectiva de vida das melhores. Pelo contrário, por eles estarem ali cerca de 400 anos, o pai era escravo, o filho era escravo, o avô era escravo, o bisavô era escravo. Então eles tinham uma mentalidade de escravos e achavam que isso ia ser para sempre. Infelizmente, eles não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel, ou eles não conseguiam ver uma vida que ia além do horizonte. O horizonte deles era muito curto. O horizonte deles era, quem sabe, até ali a esquina. E eles nem sabiam que o Deus que havia feito uma promessa para Abraão era um Deus que governava e rege todo o universo. Amém. Então a visão deles ia só até a esquina, sendo que Deus é o Deus de todo o universo. E Deus disse para Abraão, e Deus, quando fala, ele não volta atrás. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse para Abraão que no nome de Abraão, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Só que agora a descendência de Abraão, eles estavam ali como escravos. E a gente vê que Deus usa Moisés, liberta o povo. O Mar Vermelho se abre, creio que a maioria, ou se não todos, já conhecem essa história. Já teve novela sobre isso, filmes, enfim. E eles então vivem essa libertação. E eles ficam 40 anos no deserto. E quando termina o livro de Deuteronômio, eles estão às portas da terra prometida. Porque essa foi a palavra dita por Moisés para todo aquele povo quando eles ainda estavam no Egito. Deus tem uma terra para nós, uma terra que emana leite e mel. A gente não vai ficar aqui como escravo para sempre. E eles ouviram essa promessa, e por mais que de cara eles não tivessem acreditado, Moisés mostrou alguns sinais, e eles então passaram a crer. E eles então, isso veio acendeu como se fosse uma chama no coração daquelas pessoas. Eles passaram a acreditar em uma promessa, em uma terra que ia além daquela esquina onde a visão deles estava limitada. Então, eles ficaram 40 anos caminhando até eles chegarem aos portões daquela cidade. Quando começa o livro de Josué, eles começam a conquistar as primeiras cidades. E quando passa o livro de Josué e começa o livro de Juízes, esse livro, eu digo que era para esse livro ser como se fosse o céu.
Por que era para ser como o céu? Porque quando chega Juízes, eles já estão na terra prometida. Entenderam isso, sim ou não? Sim. E toda essa história do povo hebreu é uma metáfora da nossa vida. A gente é liberto da escravidão do mundo, do pecado, onde a gente era cegado por isso, né? Assim como eles tinham uma visão só até a esquina, a Bíblia diz que o Deus desse século é o Deus com D minúsculo, e esse é o próprio diabo. Ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas permanecem escravas do pecado, escravas de si mesmas, e muitas vezes não conseguem se ver livres de coisas que elas sabem que sofrem por praticar algumas coisas. Então, aí chega Jesus como se fosse um Moisés e ele nos liberta. E aí a gente fica 40 anos, uma espécie de 40 anos, creio que a maioria de nós vai viver mais do que isso aqui nessa terra, e a gente fica peregrinando nessa terra ainda mesmo depois da conversão. E o deserto que o povo hebreu viveu é como se fosse a nossa vida ainda aqui nessa terra depois da conversão. Quem está entendendo, levanta a mão. E a gente está indo ao encontro da nossa terra prometida, amém, a Jerusalém celestial. Então, quando chega o livro de Juízes, eles já estão na terra da promessa. Então esse livro tinha tudo para ser o céu, mas infelizmente não foi. Porque a gente vê que Deus disse para eles conquistarem a terra inteira, e conquistarem a terra inteira como um todo. Não era para eles pouparem nada. A gente leu aqui um texto em que diz que eles mataram muitos habitantes de uma cidade ali ao fio da espada e pouparam apenas um homem. Aí alguns de nós podem pensar assim, mas como assim? Quando a gente olha lá em Êxodo, capítulo 20, Deus diz, não matarás, mas agora eles chegam na terra e Deus diz, não poupa ninguém. Parece controverso, sim ou não? Parece estranho, né? Como é que pode Deus lá na lei dizer não matarás, e quando eles chegam na terra Deus diz não poupa ninguém, mata todo mundo? Parece estranho, né? E parece até cruel, mas a gente vai entender melhor isso. É que na lei, quando Deus diz não matarás, o sentido disso é não assassinarás. Todo assassinato é um crime, mas nem sempre que uma pessoa é morta por alguém aquilo é crime. Como assim? Porque o mesmo Deus que disse no capítulo 20 não matarás, quando chega no capítulo 22 do mesmo livro de Êxodo, ele diz que se um homem invadisse uma casa a fim de roubar ou até mesmo ferir a família de alguém, e o homem da casa se levantasse para defender a sua família e ele acabasse tirando a vida daquele invasor, ele não seria réu de assassinato. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Porque não se trata da ira contra alguém, mas se trata de amor a alguém. Ele estava protegendo a sua família. Com certeza, o homem da casa evitaria ao máximo tirar a vida do invasor. Ele iria fazer de tudo para fazer com que aquele homem fugisse da sua casa, saísse, batesse em retirada. Mas se em último caso ele acabasse tirando a vida do invasor, o homem da casa ele não seria um criminoso. Por quê? Porque ele estava defendendo a si mesmo e defendendo a sua família. Então, quando Deus diz para eles entrarem na terra e quando eles conquistassem a terra, não era para eles poupar ninguém. Primeiro que Deus não estava falando com qualquer um. Quando Deus dizia isso, Deus estava falando ou com Moisés ou com Josué. Era sempre com uma autoridade. E também Deus falava com os soldados. Tanto os soldados como Josué ou os juízes desse livro, eles eram autoridades. E quando a gente chega no Novo Testamento, em Romanos 13, se eu não me engano, fala das autoridades e diz que a autoridade da terra é instrumento da justiça de Deus. Então, quando um policial prende alguém, um criminoso, ele está sendo um instrumento de Deus para executar a justiça. Parece aos olhos do criminoso ou aos olhos da família do criminoso que o policial está sendo mal por prender alguém, mas não está sendo mal, porque não se trata de raiva ou de ira contra o criminoso, mas se trata de amor a toda uma população, que se aquele criminoso ficar solto, ele pode tirar a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso. Levanta a mão quem entendeu isso. Amém? Então, quando Deus diz para Josué, para os juízes e para os soldados, entre nessa cidade e
não poupem ninguém, é porque Deus já conhecia as pessoas que moravam e habitavam naquela terra. Aqueles povos que habitavam em Canaã, quando uma criança ela nascia com algum defeito físico, eles matavam a criança. Quando nasciam gêmeos, eles matavam a criança. Às vezes eles pegavam o seu filho primogênito e eles sacrificavam o seu filho em adoração aos seus deuses. Eles faziam coisas terríveis. Quando tinha um viajante passando pela cidade deles, eles matavam e eles cortavam aos pedaços o corpo das pessoas. Muitas vezes, um viajante eles crucificavam, tiravam a cabeça. Então, só coisa terrível, sim ou não? Então, dá para entender melhor agora quando Deus diz assim, ó, vocês vão entrar lá e vocês não vão poupar ninguém. Por quê? Porque era um juízo de Deus. E tanto Josué como os juízes e como os soldados, eles estavam sendo instrumentos de Deus para executar um juízo naquela terra. E com certeza Deus havia dado tempo suficiente para eles se arrependerem e mudarem. Deus não faria isso de uma hora para outra. Estou estressado hoje. Primeiro que Deus me acordei estressado hoje. Primeiro que Deus nem dorme, né? A Bíblia diz que Deus não dormita. Não é assim que funciona as coisas, não é assim que a banda toca, como a gente fala, né? Deus há muito tempo ele já acompanhava aquelas nações, já acompanhava a trajetória, e Deus sabia que eles não mudariam. Por mais que passassem anos e anos e anos, eles não mudariam. Então foi por isso que Deus dava essa ordem: vocês vão chegar naquela terra e vocês não vão poupar ninguém. Amém até aqui? Amém. Então deu para entender, creio que deu para entender muita coisa. Aí no versículo 22 diz: os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Em Israel haviam 12 tribos, referente aos 12 filhos de Jacó. E um dos filhos de Jacó era José. Só que vê que aqui, ó, das tribos de José, ao invés de José ser uma única tribo, haviam duas tribos que eram dos descendentes de José. Por que isso? Aqui é como se tivesse aberto uma 13ª tribo, porque quando eles entraram na terra tinha uma tribo que não ia ter direito a terra nenhuma, e essa tribo era a tribo de Levi, porque essa tribo era a tribo daqueles que cantavam, tocavam, ensinavam, pregavam, limpavam o templo, montavam e desmontavam o templo, porque naquela época o templo não era assim de alvenaria, mas era como se fosse uma barraca. E como eles peregrinavam no deserto, o templo se movia assim conforme eles iam avançando. Então, montava e desmontava. E somente os levitas faziam isso. E Deus disse para eles: vocês não têm herança na terra de Israel, porque a herança de vocês sou eu. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que eram espirituais dariam glória a Deus, né? A minha herança é Deus. Mas aqueles que eram carnais iam pensar: meu Deus, onde é que a gente vai morar? Colocando nos dias de hoje, né? Eu vou morar a vida inteira de aluguel, não vou ter minha casa própria, não vou ter meu terreno. Entenderam isso, sim ou não? Mas aqueles que eram espirituais davam glória a Deus. Maravilha! A minha herança não é na terra, porque a minha herança não cabe só na terra. A minha herança, a sua cabeça está na terra e os pés dele repousam sobre essa terra, porque a minha herança é o meu Deus. Amém? Só que aí então uma tribo a menos para dividir a terra. Aí Deus duplicou uma tribo, que era a tribo de José, porque José foi um homem diferenciado, sim ou não? Foi o governador do Egito e foi ele que abriu as portas do Egito para que o povo hebreu entrasse lá. E ele sustentou não apenas o povo de Israel, mas muitas nações na época de José sobreviveram por causa da sabedoria do homem de Deus. Então, aí Deus duplicou a tribo de José, que eram duas tribos, era Efraim e Manassés, essas tribos. E são essas tribos agora que vão tomar a cidade de Betel. Repete comigo: Betel. Betel. Mais uma vez: Betel. Betel. Betel significa casa de Deus. O que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Só que na casa de Deus, nessa época, não tinham pessoas de Deus. Nessa época aqui Deus diz: ó, não poupem ninguém. O
vocês vão acabar com tudo. Aí o meu povo vai habitar em Betel, que é a casa de Deus. Então, porque eram outros povos, e agora eles iam tomar aquela terra. Então, Efraim e Manassés, eles conquistariam a cidade de Betel, que significa casa de Deus, e eles iam atacar a cidade. Para a gente entender melhor agora, como Betel significa casa de Deus, muitas vezes Deus usou os profetas no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, mas isso é mais comum no Antigo Testamento, Deus falar bem assim para um determinado profeta. Ezequiel levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Profeta Jeremias prega contra tal povo. Profeta Zacarias prega contra tal povo, profetiza contra tal povo. Os profetas, na maioria das vezes, as pregações deles eram contra as pessoas que estavam ouvindo. Era como se eles estivessem atacando as pessoas com as palavras. Estão entendendo isso, sim ou não? Porque quando isso acontecia, é porque Deus havia detectado e Deus tinha coisas ruins, coisas erradas que aquelas pessoas estavam fazendo. Então Deus levantava os profetas e dizia: prega contra aquele povo, prega contra aquele povo lá. Um exemplo clássico disso é Jonas, que Deus diz: vai até a cidade de Nínive e diz para eles que eles têm 40 dias. Em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Sim ou não? Aí a gente sabe que Jonas tentou fugir, enfim, mas ninguém consegue fugir de Deus, né? Impossível fugir de Deus. E aí ele foi cumprir o seu chamado, foi lá e começou a pregar. E ele diz o texto que levaria 3 dias para percorrer a cidade, mas ele pregou um dia só, e a cidade inteira já estava sabendo da mensagem, que era: em 40 dias o Deus de Israel vai destruir essa cidade. E a gente vê que no texto, né, no livro de Jonas, a gente vê que as pessoas se arrependeram a ponto de até os animais jejuarem. O rei, quando ficou sabendo disso, ao invés de querer matar o profeta Jonas, o rei tirou a sua roupa de rei, se vestiu de pano de saco, colocou cinza na cabeça e jejuou também. E mandou toda a cidade jejuar, ou seja, aquele povo se arrependeu. Então, quando Deus levantava os profetas, e hoje, quando Deus levanta pregadores para pregarem contra nós, por incrível que pareça, eles não estão contra nós, mas eles estão a favor de nós. O que seria de Nínive sem Jonas? Seria destruído, sim ou não? Sim. Então, muitas vezes, uma mensagem que é contra nós é a favor de nós. Porque muitas vezes aquele profeta ou aquele pregador pode ser a última oportunidade de Deus na nossa vida para que a gente se arrependa. Entenderam isso, sim ou não? Então, quando vocês ouvirem alguém pregando contra vocês, não fica bravo com a pessoa. Pelo contrário, se alegre e fique grato a Deus, porque isso é sinal de que Deus não desistiu de ti. Porque quando a gente olha um momento muito terrível na Bíblia, que é um outro livro, logo em seguida de Juízes, tem Ruth e depois vem o primeiro livro de Samuel. Tinham 2 homens na casa de Deus que eles eram terríveis, Ofni e Finéias. Eles eram filhos do sacerdote e eles faziam coisas terríveis dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz, o texto da Bíblia diz que Deus queria matar eles. Isso é muito forte. Eu tive que ler várias e várias vezes até entender, porque a gente pode pensar assim: Deus é amor, sim ou não? Sim. E a gente pode pensar: mas como que um Deus de amor quer a morte de alguém? Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: o que será que aqueles 2 homens, Ofni e Finéias, fizeram para que até um Deus de amor quisesse a morte deles? Entenderam agora, sim ou não? Agora a responsabilidade não está no colo de Deus, a responsabilidade está nos homens, sim ou não? Sim. E eles faziam coisas terríveis, e eles desviaram toda a nação de Israel por causa do mau exemplo que eles davam. E a gente vê que Deus levantava profetas, e os profetas repreendiam Eli, e diziam para Eli: Eli, por que tu não repreende os teus filhos? Mas Deus nunca levantou um profeta para repreender os filhos de Eli. Entenderam isso, sim ou não?
por que Deus não levantava os profetas para repreender os filhos de Eli? Porque Deus já tinha desistido deles. Entenderam isso, sim ou não? Eles não foram repreendidos nem por profetas, nem por pregadores e nem pelo pai deles. Deus já tinha desistido deles. Então, irmãos, não tem nenhum motivo para a gente ouvir a palavra de Deus e a gente ficar bravo. Tudo que está escrito na palavra de Deus, as coisas mais lindas que são promessas, lindas, maravilhosas, grandiosas que estão escritas aqui para a nossa vida, a gente se alegra. Mas mesmo as coisas mais fortes, quando a gente lê ou quando a gente ouvir alguém pregar isso para nós, a gente não deve ficar bravo com a pessoa. A gente tem que se alegrar, a gente tem que pensar: Deus não desistiu de mim. Aleluia. Deus não desistiu de mim. Que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz: a palavra de Deus é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, a correção e instrução na justiça, para apresentar as pessoas aprovadas, perfeitas diante de Deus e perfeitamente capacitadas para executar sua obra. Então, vê que a parte da repreensão e da correção é como se fosse um ensino ou uma pregação contra nós. Sim ou não? Porque a repreensão tem uma coisa errada na minha vida. E aí vem alguém e ao invés de colocar a mão nas minhas costas e me dizer vai, a pessoa coloca a mão no meu peito e diz para. Sim ou não? Entenderam isso? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles iriam atacar a cidade, que se chamava Casa de Deus. E Deus, Ele quer levantar pessoas hoje que muitas vezes vão atacar o seu povo, que parece que vão estar contra o seu povo. Quando Jesus pregava e ensinava na sua época, parecia que Jesus era contra todo mundo. Parecia. Não é que Ele era contra as pessoas, mas é que o ensinamento dele ia na contramão. Porque Ele não estava preparando as pessoas para a terra, Ele estava preparando as pessoas para o reino de Deus. Aleluia. Então não era para uma justiça torta da terra, que a gente julga somente conforme os nossos olhos veem. Mas Jesus, Ele estava trabalhando nas pessoas não apenas por fora. Ele não pregava somente a lei que exigia uma obediência externa, mas Ele pregava além da lei, Ele pregava a graça. E a graça não é sem lei, mas a graça, além de querer a tua obediência externa, também quer o teu coração aprovado, um caráter aprovado. Então Jesus não queria apenas ações certas, mas Jesus queria o coração certo. Ele veio para trabalhar e formar em nós o caráter certo. E isso vai além da nossa compreensão. Isso é muito maior do que somente a obediência externa. A ponto de um dia, Jesus está ensinando de cidade em cidade. Um homem chegou para ele e disse bem assim: Jesus, são poucos os que serão salvos? Entenderam a conclusão que ele chegou, sim ou não? Porque ele percebeu, a régua subiu. Agora não é só apenas eu não matar, não é apenas eu não adorar outros deuses, mas agora o meu caráter precisa ser trabalhado. O meu caráter precisa estar de acordo com o ensinamento de Jesus. E quando ele percebeu isso, ele viu que isso era difícil. Ele viu que a maioria das pessoas não se encaixaria naquilo. Então ele perguntou para Jesus: Jesus, são poucos os que serão salvos? E Jesus disse: estreita é a porta e poucos passarão por ela. Mas em nome de Jesus, se nós estamos aprendendo da palavra de Deus, se estamos ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus quer que a gente passe por essa porta. Nem que a gente tenha que empurrar um camelo para passar no fio da agulha, mas a gente tem que passar por essa porta. Deus quer que tu passe por essa porta, porque lá do outro lado Ele quer estar de braços abertos para te receber e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, as tribos de José, que eram o povo de Deus, atacaram a cidade de Betel. E aí o versículo 24 diz: quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. Aí o versículo 25 diz: ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada. Vê que
eles estavam ali arrumando uma estratégia de como entrar e conquistar aquela cidade. Estão entendendo, sim ou não? Aí eles viram um homem. Quantas pessoas eles viram? Um homem, sim ou não? Uma família ou um homem só? Um homem. E quando eles viram esse homem, com certeza eles mostraram a espada. E eles disseram: olha, nos mostra como entrar na cidade e aí a gente vai te poupar. Mas se tu não mostrar, olha a espada. Aí aquele homem, ele se rendeu. E ele mostrou como entrar na cidade. E é isso que Deus quer fazer com a nossa, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Ele quer que a gente tenha um coração rendido diante dessa espada aqui. Aleluia. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus e fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus fala que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na divisa da alma e do espírito, de juntas e medulas. Imagina, juntas e medulas é algo que a gente pode tocar, porque é o nosso corpo, sim ou não? Sim. Mas agora, alma e espírito é algo que não dá para tocar, é algo espiritual, sim ou não? Sim. E a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela é inteligível, a gente pode entendê-la porque está no nosso idioma. Se a gente ler, a gente vai entender as palavras. Mas ela não é apenas uma obra intelectual, ela também tem a parte espiritual. Para que o espiritual aconteça com eficácia, precisa a gente entendê-la intelectualmente. Entenderam isso, sim ou não? Então é uma espada de 2 fios. Não tem como o espírito da palavra trabalhar na nossa vida. E Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Não tem como o espírito da palavra trabalhar na nossa vida se ela não trabalhar primeiro no nosso intelecto. A gente ler, a gente ouvir, a gente entender, aí o espírito passa a trabalhar na nossa vida. Entenderam isso, sim ou não? Mas agora, sem a gente ouvir, sem a gente entender, não tem matéria-prima para o espírito trabalhar. Entenderam isso, sim ou não? Entenderam? Então a gente precisa entender. Então, quando a gente ouvir a palavra de Deus, quando a gente abrir a palavra de Deus, quando a gente encarar essa espada, a gente precisa se render. A gente não pode pensar assim: oh, meu Deus, não, está errado isso aqui, eu não concordo. Se eu estou dizendo isso, eu não concordo, eu estou resistindo. Mas agora, se eu ler alguma coisa que pisa no meu calo, que toca na ferida da minha vida, que toca na área mais delicada da minha vida, e eu vejo que eu estou errado, se eu me rendo, eu vou dizer: Deus está certo e eu estou errado. Entenderam isso, sim ou não? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, como está escrito. Então, Deus está sempre certo. Às vezes eu posso estar certo, se eu estiver de acordo com o que está aqui. Mas agora, se alguma coisa na minha vida não está de acordo com a espada, se o reflexo da espada está mostrando algum defeito em mim, eu preciso me render. Aquele homem se rendeu. E a gente precisa se render. Deus quer pessoas que se rendam. Deus quer pessoas que tenham um coração aberto. É por isso que Davi, quando ele escreve o Salmo de número 51, ele diz: eu não vou oferecer animais para o Senhor, porque o Senhor nem quer sacrifícios. O que o Senhor quer é um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus quer uma pessoa arrependida. Deus quer uma pessoa que, quando ouviu um profeta, assim como Natã, foi lá repreender Davi. Davi era o maior homem de Deus em Israel, mas ele cometeu um adultério e armou a morte do marido daquela mulher. Imagina, terrível. Olha até onde um homem de Deus ou uma mulher de Deus pode chegar sem Deus, porque não existe santidade acumulada. Não existe. A gente tem que buscar continuamente. Deus chega a falar através de Ezequiel: Ezequiel, eu vou te usar, eu vou te dar a palavra e tu vai ter que pregar essa palavra. Se tu pregar a palavra para aquele que está na retidão e ele continuar na retidão, maravilha. Se tu pregar a palavra para aquele que está no erro e ele não se converter, o sangue dele está sobre a cabeça dele. Eu não vou cobrar de ti porque tu pregou para ele. Agora, se ele se converter, maravilha. Agora, se eu te der a palavra para quem está na retidão, na justiça, e ele
não quiser ouvir, ele se desviar, ele morreu por si só. Eu não vou cobrar de ti, porque ele duvidou da palavra, ele se desviou da palavra. Ele estava antes na retidão, mas ele rejeitou a tua palavra e ele se afastou do caminho. O sangue dele está sobre a cabeça dele. Tudo aquilo que ele fez de reto antes será desconsiderado, porque a Bíblia diz que maior é o fim das coisas do que o começo. É por isso que a Bíblia fala de nós perseverarmos até o final. Não existe santidade acumulada. Davi agradava muito a Deus em tudo, mas em algum momento ele se afastou, ele deixou de se render diante dessa espada e ele destruiu uma família, matou o homem daquela família, e o profeta foi lá repreender ele e disse para ele: tu és o homem, Davi. E ao invés de Davi mandar matar aquele profeta como a maioria dos outros reis fizeram, se Davi fizesse isso, provavelmente ninguém ia saber. Todo mundo ia pensar: Davi. Se Davi dissesse para as pessoas: olha, esse profeta é um profeta falso, eu sou um homem de Deus, todo mundo ia dizer: é, Davi, tu é um homem de Deus, olha aí, ele está mentindo. Vocês estão entendendo a situação, sim ou não? Sim. Mas se ele fizesse isso, os homens, todos os homens da terra, Israel inteira, podia aprovar ele, podia aplaudir ele, e podia mandar matar aquele profeta, apedrejar ele, apedrejar Natan, dizendo que era falso profeta. A terra inteira podia aprovar Davi e reprovar Natan, mas no céu Deus aprovaria Natan e reprovaria Davi. Aleluia. Fizeram isso, sim ou não? Sim. Então Deus quer pessoas que se rendam. Davi ouviu a palavra, o profeta tirou a espada da bainha e Davi chorou. Davi deu a verdade. Davi disse: é, Deus, pequei contra ti somente. Então vamos nos render. Sempre que essa espada estiver desembainhada diante de nós, seja a gente lendo, seja a gente ouvindo, não vamos ser rebeldes, não vamos resistir. Vamos ser casa de Deus e não casa rebelde, como na época de Ezequiel. Vamos ser casa de Deus, Betel, casa de Deus, onde a espada sai da bainha e o povo se rende. Amém? Amém. Então aquele homem se rendeu. E quando aquele homem se rendeu, não foi só ele salvo. A Bíblia diz que toda a sua família foi poupada. A cidade inteira morreu. Mas quando aquele homem se rendeu, ele salvou a família dele inteira. Muitas vezes numa casa, Deus precisa somente de uma pessoa que se renda. Quando ler a palavra ou quando ouvir a palavra, e quando essa pessoa se render, aquela casa pode ser diferente. Aquela casa pode ser totalmente transformada. O apóstolo Paulo, ele ensinando sobre família para a igreja, ele disse assim, ó, que quando um homem crente estivesse casado com uma mulher que não era cristã, ele não tinha que se separar dela depois da conversão. Pelo contrário, ele tinha que buscar Deus, né? E continuar buscando a Deus, e ele santificaria ela. E vice-versa, se a mulher é cristã, se a mulher se converte, mas o marido ainda não, ela continua buscando a Deus e ela santificaria o marido. Mas como é que na prática, como é que acontece essa santificação? Jesus um dia fez uma oração e ele disse bem assim, a Jesus pedindo santificação para a sua noiva. Ele disse bem assim para Deus em oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, um dos maiores instrumentos de Deus para nos santificar individualmente é a palavra. É quando ela é pregada, lida ou ensinada e a gente se rende. Aí a gente muda aquela área que está errada. Entenderam isso, sim ou não? Sim. E como é que o marido vai santificar a esposa e a esposa santificar o marido? É quando eles colocam em prática o que está escrito. Entenderam isso, sim ou não? Porque é como se o marido fosse a carta de Deus para a esposa dele. E é como se a esposa fosse a carta de Deus para o seu marido. Por mais que o marido não cristão, ele não vai abrir a Bíblia e ler, se ele ver a Bíblia na prática, na vida da esposa,
ele está sendo santificado. Entenderam isso, sim ou não? Se o marido crente praticar a Bíblia na sua casa, ele vai santificar a sua esposa sempre que ela ver a Bíblia na prática na vida dele. Entenderam isso, sim ou não? E Pedro ajuda Paulo nessa santificação, nesse ensinamento para a família. Olha o que Pedro vai dizer. Quando o marido não é crente, a esposa é. Qual é a estratégia da esposa para evangelizar o seu marido? Pedro diz bem assim, que é no silêncio. Ou seja, ela não vai impor a Bíblia dentro de casa. Ela não vai forçar o marido a ir para a igreja. Ela não vai ficar incomodando ele até, tu nunca vai comigo no culto? Isso está errado, olha aqui o que está escrito. Ela não vai fazer isso, porque dificilmente um homem, quando confrontado por uma mulher, um homem ímpio, um homem não crente, quando confrontado pela sua esposa principalmente, em relação ao que está escrito, dificilmente ele vai ceder. Dificilmente, raramente. Por quê? Porque o homem é muito orgulhoso. O homem é muito orgulhoso. Ele já é orgulhoso em reconhecer quando outro homem repreende ele. Imagina uma mulher, e principalmente a mulher dele. O homem, infelizmente, é muito orgulhoso. Então a estratégia que Pedro dá é no silêncio. É no silêncio. Porque o silêncio não é não fazer nada. O silêncio é praticar a Bíblia e ser a mulher que aquele homem ainda não merece. E como é que o esposo iria evangelizar a esposa crente? Não era pregando para ela. Pedro escreve dizendo assim, viva a vida comum do lar. Porque se ele abrisse a Bíblia e fosse falar para ela, é como se fosse inglês. Não é a mesma língua, não é o mesmo idioma. Por quê? Porque a Bíblia para ela não é uma regra ainda. Quando os dois são crentes dentro de casa e tem alguma coisa errada, abre a Bíblia, deu, acabou. Entenderam isso, sim ou não? É só desembainhar a espada, os dois têm que se render. Entenderam? Porque não se trata do marido obedecer a esposa ou o esposo ter que ceder para a esposa. Não, os dois têm que ceder a Deus. Entenderam isso? Então aí a conversa acabou. Aí já não se trata mais somente eu e ela. É eu e Deus, e é ela e Deus. Aí acabou. Mas agora, quando o outro ainda não tem essa regra, aí Pedro diz, viva a vida comum do lar. Dá amor, dá carinho. Fique em comunhão, dá atenção. Coisa simples. Seja o marido que ela ainda não está merecendo. E aquele que aprende primeiro é o que deve aplicar primeiro. Porque não se trata apenas de honrar o outro ou de presentear o outro. Se trata de uma obediência a Deus. Para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu não preciso que ela mereça. Eu devo fazer isso porque a Bíblia ordena. Se eu não fizer isso, eu estou desobedecendo a Deus e não desobedecendo a ela. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. E da mesma forma em relação à submissão, que não é uma obediência em tudo que a mulher tem que ser empregada do marido. Não é isso. A mulher está debaixo da missão que Deus deu ao homem. A família tem uma missão. A mulher vai lá e complementa. Deus fez Adão. Depois que Deus fez a Eva para Adão, a Eva no texto diz auxiliadora, numa versão mais atual, diz auxiliadora, uma pessoa idônea, uma pessoa que iria ajudá-lo naquilo que ele já estava fazendo. Se fosse nos dias de hoje, antes de Eva ser criada, Adão já lavava a louça, Adão já lavava sua roupa, estendia sua roupa, Adão fazia tudo antes de Eva. Mas agora, quando Eva veio para ele, veio como um presente não apenas para o desejo dele, mas veio também para complemento da missão. Então não é um contra o outro, mas é os dois juntos o que podem fazer para Deus. Mas Deus precisa de um só. Deus precisa de um só. E não empurra a responsabilidade para o colo do outro. Faz tu a tua parte. Aleluia. Faz tu a tua parte. Depois que a espada sair da bainha, pratica ela. Faz o que está escrito. Ter fé não é apenas algo metafórico, algo filosófico. Ter fé é praticar o que está escrito.
Para Deus é isso. Se a gente crê, a gente vai praticar. Se a gente não praticar, é porque a gente não crê. Para Deus é bem assim. Então, se tu crê, pratica. Se tu tem fé, pratica o que está escrito. Não apenas peça oração para as pessoas. Pastor Lucas, ora pelo meu marido. Posso até orar. Mas agora, se a missionária mais perto dele não praticar o que está escrito, não tem oração que vá salvar esse homem. Entenderam isso, sim ou não? Pastor Lucas, ora pela minha esposa. Posso até orar. Mas se o missionário mais perto dela não for a carta de Deus para ela, não for a Bíblia de Deus para ela, e fizer tudo o contrário, despregar a Bíblia para ela, não tem oração que salve essa mulher. Entenderam isso, sim ou não? Em nome de Jesus, vamos ser a carta de Deus para a vida do outro. Vamos ser a carta de Deus para a vida do outro. Deus precisa só de um. Porque a gente vê que esse homem aqui se rendeu e a família dele toda foi salva. E olha o versículo 26. Ele foi então, aquele homem, né, que se rendeu e a família foi poupada. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Aquele homem com a sua família, ele edificou uma cidade. Sabe, tanto o homem como uma mulher têm poder de construir uma casa e também de destruir uma casa sozinho. Os dois têm poder para construir uma casa sozinho e também têm poder para destruir uma casa sozinho. Quer ver? Eu vou mostrar isso pela Bíblia. Primeiro falando da mulher, que está no mesmo versículo. Se eu não me engano, o provérbio de número 14, verso 1. É isso. Diz assim, ó: a mulher sábia edifica o lar, edifica a casa, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Sim ou não? Está escrito isso, sim ou não? Imagina, vê que o texto nem fala do homem. Sei lá o que o homem estava fazendo enquanto ela estava construindo a casa ou enquanto ela estava destruindo a casa. Só fala dela. Ela sozinha consegue levantar uma casa ou ela sozinha consegue destruir a casa, com todo mundo dentro ainda. Deus nos dá essa capacidade de construir uma casa sozinho ou de destruir uma casa sozinho. Deus deu isso para a mulher, mas também deu para o homem. Jesus um dia estava ensinando, ele disse assim: a quem eu vou comparar o homem que, ouvindo a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus? Já sei, eu vou comparar ele com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio vento, veio onda, veio tempestade, e aquela casa não caiu. Mas a quem eu vou comparar o homem que, ouvindo a palavra, não pratica, ou que nem quer ouvir a palavra? Eu vou comparar com o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio vento, veio tempestade, veio a onda e a casa caiu. Entenderam isso, sim ou não? Então, tanto um homem como a mulher tem poder para construir, para levantar uma casa ou para destruir uma casa. Faça a sua escolha. Pega na mão, comece a pegar na mão da pessoa que está, teu companheiro ou da tua companheira, e diz: vamos construir essa casa, vamos levantar essa casa, não vamos mais destruir. O que passou, passou, mas vamos começar a levantar nossa casa. Ah, mas a casa já está de pé, vamos levantar até ela flutuar, até a gente chegar no céu. Vamos levantar essa casa, vamos levantar essa casa, não vamos deixar, não é nem o diabo destruir a nossa casa, não vamos nós mesmos destruir a nossa casa, porque o diabo só dá o dinheiro para vir o trator e destruir, mas quem destrói é o dono da casa. Ele só patrocina, ele só ajuda a destruir, mas não é ele que destrói. Quem destrói são os próprios donos da casa. Então não destrua sua casa, não destrua o seu lar. E a gente vê no texto aqui, finalizando, que ele fundou uma cidade e deu o nome de Luz, porque provavelmente não foi só ele que se rendeu diante da palavra, mas a família dele toda se rendeu diante da palavra. E quando uma família inteira se rende à palavra, aí não é apenas a casa que é edificada, mas edificam uma cidade. Aleluia. Aí Deus não apenas potencializa um,
para edificar uma casa, mas potencializa agora uma família para edificar uma cidade. E a cidade passou a ter o nome de luz. Jesus disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. Aleluia. A gente pode mudar a cidade de Porto Alegre. É só a gente começar mudando a nossa casa. A gente pode edificar a cidade de Porto Alegre. É só a gente começar edificando a nossa casa. Não desista da tua família. Não desista. Deus te deu hoje a estratégia de como começar. Ainda que seja sozinho. Ainda que seja só. Ainda que os dois estejam ouvindo. Se tu ouviu e entendeu, pratica tudo. E quando chegar em casa, não joga na cara do outro. Mas faz a tua parte. Faz sempre a tua parte. Independente do outro, faz a tua parte. Porque Deus está contigo. Deus está contigo. A casa vai ser edificada. E em nome de Jesus, Deus vai dar graça para que uma cidade possa ser salva através da tua família. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.